Olá, gente! Tudo bem? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e retornei para nós continuarmos aí discutindo esses assuntos referentes à terceira série do ensino médio. Na última aula, vocês tiveram acesso, né, a questões referentes às revoluções socialistas, né? Principalmente aí vocês viram questões aí da União Soviética, né, do fim da União Soviética, dessa crise do socialismo. E hoje a gente vai discutir sobre uma revolução socialista também, né, que segue aí, que tem uma ligação muito próxima com a União Soviética, que é a Revolução na China, ok, pessoal? Então vamos lá. A Revolução Chinesa, né, acontece em 1949, essa Revolução Socialista, e aí a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico, né, os antecedentes aí desse processo. Até 1910, a gente tem aí a China numa submissão, né, aos interesses estrangeiros, principalmente aí interesses ingleses, né. E aí a gente tem também um aspecto histórico importante, que é a proclamação da República em 1911, né? A gente tem aí a queda da dinastia, né? Da dinastia Qing. Então a gente tem agora uma república, né? E a gente tem aí nesse evento a figura de Sun Yat-sen, né? Que ele vai aí fazer essa proclamação, né? Que funda então um partido chamado Kuomintang, né? Que aí, então é o Partido Nacionalista. E aí, dentro desse contexto, a gente tem a criação, em 1921, de um partido aí, né, comunista chinês, o conhecido PCC, criado aí a partir, né, de Mao Tse-tung. Ele cria, então, esse partido, né? E aí é interessante que dentro dessa história da China, a gente tem momentos aí onde esses partidos, eles têm um diálogo, né? Eles têm alianças, né? Então, até 1925, a gente tem aí a aliança entre o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, e o Kuomintang, né, que aí é esse partido mais nacionalista. E aí a gente vai ver um pouquinho depois outros contextos, né, onde eles vão brigar, eles vão entrar em um conflito na Guerra Civil, e alguns contextos também que eles se aproximam novamente, tá, pessoal? Com a morte, né, de Sun Yat-sen, né, a gente tem aí a seção de Chiang Kai-shek, né, que aí ele vai declarar esse Partido Comunista ilegal, né? E aí, então, ele vai fazer essa perseguição a esses comunistas, né? Adeptos aí ao Mao Tse-tung, ok? Para entender, a gente tem alguns contextos, né? Pessoal, então, dentro desse contexto, dessa história do socialismo na China, a gente tem um evento muito importante, que é a Longa Marcha, que ela acontece no ano de 1934, né? Essa Longa Marcha foi uma marcha, como o nome diz, né? Onde esses participantes aí, liderados por Mao Tse-tung, eles percorreram aproximadamente de 10 a 12 mil quilômetros, né? É muita coisa, né? Então, assim, a gente tinha aí os participantes aí do partido, né? Soldados, a população rural, as pessoas que iam seguindo aí essa marcha, né? E essa marcha, ela é tida como o mito fundador, né, do socialismo na China. E a história diz que aproximadamente um terço das pessoas que saíram aí nessa longa marcha conseguiram aí, então, chegar ao final, né, quando o partido ele vai se fortalecer aí, quando Mao Tse-tung vai, de fato, aí para o poder, ok, pessoal? A gente tem com essa marcha, né, a fuga desses comunistas, né, e a tentativa de ampliar essas bases, né, de acordo com os lugares que eles iam passando, eles iam estabelecendo relações e ampliando aí essas bases. É interessante que a gente tem de 1937 a 1945 a guerra da China contra o Japão, né? E aí o que a gente tem? A gente tem a aliança, novamente, né, entre os Kuomintang e o PCC, né, entre aí esses partidos. E aí o PCC, como tem essa base rural, ele é muito importante para a vitória, né, para a vitória e para expulsar, de fato, aí o Japão da China. Então, depois, o Mao Tse-tung, ele aproveita aí esse momento, tá, pessoal? A gente tem, então, aí essa guerra civil, né,
o PCC, ele começa a ganhar, ele ganha aí essa guerra, né? E o Chiang Kai-shek, ele foge com seus seguidores para a Ilha Formosa. E lá, né, que depois vai ser o Taiwan. E lá ele funda, então, uma República Nacional Chinesa, né? A gente vai ter agora, na China, a República Popular Chinesa, e lá a gente vai ter a República Nacional Chinesa. Os dois governos, eles se autotitulam como o governo da China, né? Então a gente vai ter essa complicação, né? E aí depois de Mao Tse Tung no poder, ele vai fazer a nacionalização de indústrias, né? A reforma agrária. A gente tem aí um plano quinquenal, se vocês prestarem atenção a esse termo, a gente tem o mesmo nome na União Soviética, né? Que vai de 1953 a 1958, né? Aí, para a implementação desse plano, a China tem aí a ajuda soviética, né, do suporte, do modelo, com ênfase, então, esse plano aí na indústria de base, né? E também a gente tem a criação de cooperativas nos campos, né? Então, a gente tem aí esse movimento. Só que esse plano, ele não dá muito certo. E aí, em 1958, né, em 1966, nesse período, a gente tem o grande salto para frente, né? Que o Mao Tse Tung, ele cria, então, deslocamento de subsídios para a agricultura e também dentro da perspectiva da industrialização, tentando tornar aí a China, né, um grande polo industrial, tentando fazer com que a economia da China aí seja crescente, disputando aí com as outras nações, né? E aí esse socialismo chinês, ele tem, né, essa base rural. Interessante que em 1960, a China, ela rompe, né, com a União Soviética, que aí eles tinham aí essa ligação justamente por a União Soviética falar dessa junção entre o capitalismo e o socialismo, né? Então a China, ela acha que as questões precisam ser dentro da economia socialistas, né? Então tem esse rompimento, né? Tem-se o fracasso desse grande salto para frente, né? E o Mao, ele é afastado das principais decisões. Só que aí o Mao Tse Tung, ele começa também a agir com o que a gente conhece como a Revolução Cultural, de 1966 a 1976, né? 10 anos. Que aí esse movimento, ele fortalece esse poder Mao Tse Tung, né? Ele é conhecido aí como o grande timoneiro, aí que rege, que é a pessoa que vai aí... o barqueiro que vai mostrar os rumos aí do país, né? A gente tem uma radicalização ideológica com o famoso livro vermelho, né? Que as pessoas liam, até hoje na China é muito comum as pessoas lerem aí esses ensinamentos do Mao, né? Uma arte engajada política e socialmente, o anti-ocidentalismo, né? A ridicularização de intelectuais e uma reeducação, né? Uma reeducação no sentido de a educação aí, ela começa a ser gerida a partir das ideias do Mao Tse Tung, né? E a gente tem também uma coisa importante que é em 71, né? A China, ela é aceita na ONU e também ela começa a ter uma aproximação diplomática aí com os Estados Unidos, tá, pessoal? E aí, a partir de 1976, a gente tem aí grandes modernizações, né? O Mao Tse Tung morre e aí, então, quem assume é o Deng Xiaoping, né? A gente vai ter investimentos nas indústrias, na agropecuária, educação, né? Ciência e tecnologia, abertura de zonas econômicas e, importante aqui, a economia socialista de mercado, né? Com bases socialistas aí, mas dentro dessa dinâmica do mercado, pessoal. E aí... a China, então, ela começa a repercutir, né, perpetuar aí esse comunismo, né, na gestão aí do país, e a gente tem algumas manifestações, né. Em 1989, a gente tem uma manifestação que é liderada aí por estudantes, né, que clamam por uma quinta modernização, e eles são massacrados, né. Esses estudantes também, eles criticam o caráter antidemocrático, né? Eles querem mais espaços democráticos no país, né? Então a gente tem aí um massacre muito grande. A história diz que mais ou menos de 500 a 5 mil pessoas foram mortas, né? Na Praça da Paz Celestial, né? Movimentos que começam aí criticar, que começam aí querer atitudes mais democráticas dentro desse regime, ok, pessoal? Depois, né?
Aqui um quadrinho só para vocês compararem um pouco aí, né, com relação a esse socialismo na China. A gente tem o Mao Tse-tung, né, que ele vem com o grande salto para a frente, né, a Revolução Cultural, né, que tem esse caráter, então, assim, arbitrário, né. Depois a gente tem o Deng Xiaoping, né, que ele vem falando dessas 4 modernizações. Jiang Zemin, né, que ele então traz depois, de 93 a 2003, a abertura para o capitalismo. E o Hu Jintao, né, que ele dá então uma continuidade aí da política anterior dentro dessa perspectiva de comunismo, dialogando aí com o capitalismo, né, e com o Ocidente, ok? Para o nosso exercitando, a gente tem uma questão referente ao assunto. Vamos lá? Em 1949, Mao Tse-tung, derrotando os nacionalistas, proclamou a República Popular da China. No interior do chamado campo socialista, esse fato foi de suma importância, uma vez que a Revolução possibilitou a criação, em 1950, do bloco de estados desvinculados dos blocos geopolíticos da Guerra Fria, os países não alinhados. B. O mundo vivenciava plenamente a Guerra Fria e, naquele contexto, a adesão da China representou uma grande vitória para o socialismo. C. A Revolução Socialista Chinesa no auge da Guerra Fria quase precipitou o mundo em uma nova guerra nuclear entre os blocos capitalistas e socialista. D. A convenção da China ao sistema socialista no contexto da Guerra Fria retraiu os movimentos nacionais pela libertação dos países no Oriente Médio. E a Revolução Cultural foi uma campanha pacifista implementada pelo governo chinês que buscava seguir os ensinamentos de Mahatma Gandhi a fim de frear a ocidentalização do país chinês. Pessoal, temos como alternativa correta o B, né? O mundo vivenciava então a Guerra Fria e nesse contexto aí a China com esse regime representou uma grande vitória para o socialismo, ok? Não esqueçam de acessar a plataforma para acesso a essas aulas e outras. Até!